Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola, sua força no campo. Depois da batata, é a hortaliça mais consumida no mundo. O Brasil ocupa a 9ª posição e a cultura se destaca não apenas pelo volume produzido, mas também pelas tecnologias disponíveis. Estou falando do tomate. O Zoom Rural foi até Salinas conhecer uma fascinante lavoura em cultivo protegido. Trouxemos também a doutora Poliana Hermenegildo, que irá falar sobre a murcha bacteriana. Fique com a gente, que o programa está repleto de informações. O tomate é a hortaliça mais popular na refeição do brasileiro, seja in natura ou processado. É uma planta da família das solanáceas, assim como a berinjela, a pimenta, o pimentão e o jiló. O tomate é um alimento de excelente qualidade nutricional. Difícil é estabelecer qual substância presente no fruto é a mais importante. O tomate tem poucas calorias e muitos nutrientes. Rico em vitaminas A, B, C, K e minerais como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Além disso, o tomate maduro é uma excelente fonte de licopeno, que é o carotenoide que dá a cor vermelha ao fruto e atua como um poderoso antioxidante no organismo. Benéfico para a pele, o licopeno também está associado à menor incidência de alguns tipos de câncer, como próstata, pulmão e estômago, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Cada 100 gramas de tomate maduro pode oferecer de 3 a 7 miligramas de licopeno. Bastante associado à culinária italiana, introduzido no Brasil pelos imigrantes europeus durante a última metade do século XIX, o tomate já era primordialmente consumido nas civilizações Inca, Maia e Azteca aqui na América, antes de ser levado para a Europa. No entanto, a variedade que conhecemos hoje é resultado de um processo de domesticação que envolveu outras 2 espécies e teve início há 7 milhões de anos. Apesar de ser considerado legume, botanicamente o tomate é classificado como um fruto, já que é desenvolvido a partir do ovário do tomateiro e possui sementes. Mas essa dúvida, se o tomate é fruto ou legume, já chegou a ser debatida na Suprema Corte dos Estados Unidos, numa sessão de tribunal curta e muito incomum, que decidiu que, mesmo botanicamente sendo considerado um fruto, a tributação deveria ser de legumes. Até hoje, em alguns estados, a tributação é feita como fruto e outros como legume. Com relação à finalidade, a produção é dividida em 2 grandes segmentos: tomates para indústria e tomates de mesa, que utilizam diferentes variedades da planta. O segmento de mesa, atualmente, representa em torno de 63% da produção de tomate, cultivado em todas as regiões do país. Quanto ao processamento, utilizam cultivares rasteiras e de crescimento limitado, que exigem elevada tecnificação e mecanização. Boa parte da produção está concentrada nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, próximo das indústrias. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Brasil ocupa a 9ª posição na produção mundial de tomate. Em 2019, o Brasil produziu cerca de 4 milhões de toneladas de tomate, em uma área média de 54 mil hectares, com rendimento médio de 71,8 toneladas por hectare. A região Sudeste representa mais de 45% da produção nacional de mesa. Segundo o IBGE, em termos de valor da produção, a cultura do tomate possui a 2ª maior posição do estado do Rio de Janeiro, cerca de 20% do valor da produção vegetal. Os principais municípios produtores são Nova Friburgo, Itaucara, São José de Ubá e Pati do Alferes. Segundo o acompanhamento sistemático da produção agrícola realizado pela Emater Rio, os 267 produtores friburguenses foram responsáveis pelas mais de 11 mil toneladas colhidas em 2020. Há uma ampla variedade de tomates ao redor do mundo.
desde os tradicionais, frutos com a coloração vermelha, até mesmo os amarelos, verdes e roxos. Pensando na forma e no tamanho, também são bastante variados. Temos os tomates achatados, os tomates arredondados, alongados, os mini tomates, entre outros. O tomate italiano é o mais comprido. Possui coloração intensa, polpa espessa e é bastante firme. É uma excelente pedida para aquela deliciosa receita de molho de tomate. Disponível o ano todo, com maior ou menor volume, de acordo com a região produtora e sazonalidade das safras, o cultivo do tomate tem algumas particularidades. O Zoom Rural foi até Salinas, no 3º distrito, região onde a produção de hortifruti se destaca, para conhecer o cultivo do tomate, a mais popular das saladas brasileiras. Meu nome é Janaína, eu sou produtora rural, trabalho junto com o meu marido, Robson, aqui em Salinas, no sítio de São Paulo. A gente produz aqui brócolis, couve-flor, tomate e a gente há 2 anos atrás optou por fazer a estufa, né? Construir aqui o cultivo protegido. A gente nunca tinha trabalhado com o tomate italiano, do lado de fora no campo aberto a gente sempre trabalhou com o tomate de salada, né? E a gente, quando optou pelo cultivo protegido, com assistência da Resende Agrícola, a gente optou por plantar o tomate italiano. A gente gostou muito da experiência que a gente teve aqui no ano passado, então esse ano a gente repetiu, né? Estamos de novo com o cultivo de tomate italiano aqui dentro da estufa. Bom, as principais diferenças que a gente tem aqui no cultivo protegido está em relação ao trato com as plantas, né? A maior produtividade que a gente tem aqui dentro. A gente aqui, no caso, compra a semente e a gente manda fazer numa estufa fora, já vem a muda pra gente com cerca de 30 dias. Com 30 dias ela é plantada no solo e depois a gente leva mais... Aqui ela está com 85 dias, essa planta do jeito que está aqui, né? Por cerca de 90 dias, mais ou menos, começa a se fazer a poda da planta, que é para ela parar o crescimento, né? E só crescer as frutas que já estão no pé. Com 85 dias, igual a gente está aqui agora nessa lavoura, né, a gente começa a colheita, né? Essa colheita é feita de baixo para cima. A gente começa a colher os primeiros cachos embaixo e vai subindo até colher bem lá em cima. A estufa a gente tem um diferencial também da altura da planta, ela chega a... acredito que passa 2 metros de altura, né? Aí a gente tem que trabalhar aqui com carrinhos tal para a gente conseguir fazer o trabalho até no alto da planta. Aqui, no caso, a gente escolheu fazer esse tipo de estaqueamento, né? Que é colocado as varas de 4 em 4 pés. Depois a gente passa um fitilho, que é o fitilho condutor, e depois a gente vem amarrando com o próprio fitilho ou com a maquininha de amarrar, né? Alceador, a gente vem amarrando o pé nesse fitilho. É assim que sustenta a planta. Essa amarração é feita semanalmente, quase sempre uma vez por semana. A gente já tem que passar novamente desbrotando a planta, né, tirando os brotos novos que vão saindo, para deixar somente a guia principal e amarrando ela no fitilho para dar sustentabilidade. No campo aberto a gente tem esse diferencial, que lá fora a gente colhe o tomate mais assim, né, caneado, e para enviar, né? Aqui dentro não, aqui a gente já pode deixar o tomate amadurecer bem e a colheita é feita mais no ponto do tomate maduro mesmo. Eles têm preferência pelo tomate mais maduro. O outro diferencial que tem também é que lá fora a gente colhe o tomate assim, né? Sem o cabinho, né? Já aqui dentro da estufa, ele é colhido todo com cabinho. Se você notar lá na caixa, você vai ver que todo tomate é enviado assim com cabinho. Então é o diferencial do cultivo protegido. Ele é um tomate que tem mais durabilidade, ele aguenta muito tempo, assim, depois de colhido, ele não estraga tão fácil, né? Ele dura muito mais tempo do que o tomate que foi colhido lá fora, porque teve chuva, sol direto, né? E outras intempéries. Outra diferença muito grande que a gente tem aqui dentro também em relação ao manejo, né? Lá fora a gente tem sulfatação 2 a 3 vezes por semana, até passando disso. Aqui dentro é muito mais controlado. A gente faz a sulfatação 1 vez por semana e o controle de doença é muito maior aqui dentro também, é muito melhor, né? Você consegue controlar bem mais as doenças aqui dentro. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de ter o melhor. É hora de ter o novo Corolla XEI. Neste mês, na compra do Corolla XEI, você ganha as 3 primeiras revisões grátis. 3 revisões pagas para você rodar com tranquilidade e segurança e ter seu Toyota novinho por muito mais tempo. Aproveite! Na Toyo Serra é você de Toyota agora. Juntos salvamos vidas. Cerca de 200 doenças e distúrbios fisiológicos já foram relatados nas plantações de tomates mundo afora. Mas a ocorrência de algumas doenças exige maior cuidado por parte do produtor, pois podem comprometer o desenvolvimento da planta em todos os seus estágios, afetando tanto a produtividade quanto a qualidade do tomate colhido. A murcha bacteriana é uma das principais doenças das solanáceas em países de clima tropical e subtropical. Olá, meu nome é Poliana Hermenegildo e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a murcha bacteriana do tomateiro. A murcha bacteriana do tomateiro é causada pela fitobactéria Ralstonia solanaceae. Ela pode ocorrer em qualquer período de vida, do ciclo de vida do tomateiro, sendo mais severa principalmente na época de frutificação da planta. O sintoma típico causado pela Ralstonia solanaceae é uma murcha descendente, que seria aquela murcha de cima para baixo, né? Mas, como nós sabemos, o tomateiro ele é acometido por várias outras doenças, né? E vários outros patógenos são capazes de também causar esse sintoma de murcha. Mas então, como diferenciar? Quais são esses patógenos causadores da murcha no tomateiro? Como agentes causais de murcha no tomateiro, nós temos o ataque por nematóides, fungos como o verticílio e o fusário e, como eu já disse anteriormente, a Ralstonia solanaceae. Para conseguir separar, né, identificar qual seria esse agente causal dessa murcha, é necessário que se faça um diagnóstico nessa planta afetada, principalmente aí, examinando os seus feixes vasculares e o seu sistema radicular. Bom, se o sistema radicular apresentar galhas, já é um indício de que essa murcha está sendo causada pelo ataque de nematóides. Então seria mais fácil de separar, né, a murcha causada aí por nematóide. O que é um pouco mais difícil é a murcha causada por fungos e bactéria, né, pelos fungos verticílio e fusário da bactéria Ralstonia solanaceae. Para isso, é utilizado um teste chamado de teste do copo, que é um teste rápido e fácil de ser feito, onde a gente consegue aí, separar se essa murcha seria de etiologia bacteriana ou de etiologia fúngica. Como é feito esse teste? É cortado, né, fragmentos do caule desse tomate que apresenta murcha e posteriormente esse pequeno fragmento ele é embebido em água limpa e em um recipiente transparente. Se a murcha for causada por Ralstonia solanaceae, após alguns minutos é possível observar um filete leitoso saindo dos feixes vasculares e indo em direção ao fundo do copo, né? É o que a gente chamaria aí de corrida bacteriana, onde a gente tem um fluxo bacteriano indo para a água. A Ralstonia solanaceae é uma bactéria de difícil controle, né? Então as principais medidas de manejo aí seriam principalmente medidas profiláticas, né, para se evitar a entrada dessa bactéria na sua propriedade ou no seu ambiente protegido e posteriormente a utilização de variedades resistentes.
Depois que a murcha bacteriana se manifesta no campo, o seu controle se torna muito difícil. Por isso, é importante integrar várias medidas preventivas e complementares para o seu controle. Dentre essas medidas, além da utilização de variedades resistentes, a enxertia tem se mostrado bastante eficaz, principalmente quando falamos do cultivo protegido. O Zoom Rural hoje está em Campinas. Viemos até o viveiro do Betinho e vamos mostrar para vocês um pouco dessa técnica que possibilitou o cultivo de tomate e outras espécies aqui na região. O viveiro tem acho que 11 anos que começou, né? Mas a gente fazia muda comum, né? Aí depois a gente viu a necessidade da enxertia e então a gente começou a investir nessa área. Aí tem aqui, isso que vai fazer 6 anos, né? Enxertia vai fazer 6 anos. E vai aumentando, cada dia vai aumentando. A gente faz bastante já. E a tendência é ir aumentando mais. A gente roda o ano inteiro, né? Com as brásicas, né? Couve-flor e repolho, a nossa região planta o ano todo. Então a gente faz entrega o ano todo, tem sempre cliente plantando, né? Tomate a gente tem mais as janelas, né? Do plantio de tomate, porque o tomate na nossa região ainda não aceita se plantar no inverno, é frio demais, né? Aí, em relação a tomate, hoje, a gente faz muita muda, bastante muda, né? A gente faz a maioria das mudas da região, a gente deve fazer em torno de uns 80% das mudas da região em relação a tomates. Então, hoje a gente deve fazer uns 3 milhões de muda aí, de tomate. Por ano? Por ano. Por ano. Enxertada. 3 milhões? Enxertada, muda enxertada. É muita muda. Não, muda em geral a gente faz 50 milhões de muda, né? A enxertia é pegar uma variedade embaixo, essa aqui é a raiz dela. Aqui a gente tem uma variedade que a gente quer algumas características. Normalmente a gente quer característica de produção e característica de resistência. E em cima a gente quer outra característica, que é produtividade e qualidade do fruto. Então, quando a gente junta as duas, a gente tem uma planta que é resistente e com alto potencial de enraizamento para poder suprir a necessidade nutricional da de cima. E em cima a gente tem uma variedade que é produtiva e dá um fruto da maneira que a gente quer comercializar. Essa planta de baixo é uma planta rústica. Se você plantar ela normal, ela não tem padrão de fruto, ela não aguenta chuva, o fruto racha, o fruto trinca, o fruto é azedo, o fruto é pequeno, na mesma penca é pequeno, o outro é graúdo, não tem padrão para comercializar. Mas só que ele aguenta a doença do solo, ele aguenta o fusário, ele aguenta a Houstônia, ele aguenta isso tudo. Falando em cultivo protegido, por que isso é importante? Se o cara ainda não tem esses problemas, o ideal é que ele use para evitar ter esses problemas, que uma vez instaurado fusário na área, uma vez instaurado Houstônia, que é a murchadeira na área, não tem o que fazer para recuperar. Você tem medidas paliativas, que melhoram o condicionamento do solo. Só que se você usa uma variedade que já é resistente, a tendência é que esses fungos, essas bactérias não colonizem o solo dessa maneira. Então você protege o solo do seu cultivo protegido. Processo de fabricação, produção de mudas no geral, né? De produção, tanto o enxerto quanto as mudas normais. A gente faz primeiro o semeio, a gente tem uma área dedicada a isso, né? Faz o semeio delas ali nos copinhos. Depois a gente coloca numa sala de germinação, que é um lugar mais quente, específico para ajudar a semente a nascer. Depois a gente traz para um dos módulos do viveiro e faz o manejo dela ali até ela ganhar a idade para transplantio. Se falando numa muda de repolho, esse período é de 35 dias, entre o semeio e a entrega para o produtor muda pronta, né? Para o produtor levar para a roça. Alface é uns 25 dias, sal são uns 30. Aí os enxertos, pimentão demora um pouco mais. Por quê? Pimentão a gente tem o processo da enxertia no meio, né? Quando é enxertado, e o tomate também. Então no pimentão a gente calcula uns 60 dias, né? Isso. Para entregar uma muda de pimentão enxertada pronta, né? Até a entrega da semente aqui no viveiro, a gente fazer o semeio e tudo mais em 60 dias. E em relação ao tomate, uns 45 dias pra gente, que a gente pede de prazo para conseguir entregar essa muda para o produtor. Então esses são os prazos que a gente trabalha na produção de mudas em si, né? As mudas enxertadas, elas vêm, né, do barracão de semeio para cá, aí elas ficam aqui até a gente conseguir dar
tamanho que a gente precisa, a estrutura de planta que a gente precisa para ela aguentar a enxertia. Aí a gente faz a enxertia num local separado, preparado para isso, que é o processo do corte. Esse daqui é o cavalo e esse daqui é o cavaleiro. A gente vem aqui, faz o corte, faz o encaixe do clipe aqui. Aí a gente vem na parte aérea, faz o corte da parte aérea e depois faz o encaixezinho dele aqui. O clipe, ele é de silicone, ele é bem molinho, conforme a planta vai crescendo, ela expulsa ele. 15 dias, aí mais ou menos, né? Porque pode ter alguma variação de clima e a média 15 dias. Depois desse corte, ela está apta a plantio. Aí aqui a gente coloca sempre a identificação, né, do porta-enxerto que a gente usou, a variedade que a gente usou em cima e essa marca aqui que é muito importante, que significa que é qualidade. Depois disso a gente faz coloca ela num ambiente para ela poder ter o processo da cicatrização, né? Aí a gente fornece as condições necessárias para ela ter a cicatrização, a gente não usa nenhum tipo de produto ou aditivo para facilitar a cicatrização, ela é feita de forma natural pela própria planta, a própria planta que faz isso. A gente só fornece realmente as condições adequadas para ela. Aí posteriormente da muda já cicatrizada, já quase pronta, a gente traz ela de volta para esse módulo aqui do viveiro, que é onde ela vai ganhar rusticidade para conseguir aguentar as condições do clima, né? Quando a gente vai observar uma muda de porta-enxerto, a gente tem que observar a qualidade dela. E o que a gente verifica para ver que uma muda está bem feita, tá bem enraizada, tá bem cicatrizada, não vai te dar problema, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar é o sistema radicular, tá vendo? Essas raízes brancas. Sim. Significa que é uma muda que tá com bom pegamento de raiz. Então, quando ela vai pro solo, ela vai soltar essas raizinhas aqui, certo? E dessa maneira ela vai ter um bom pegamento lá na cova da pessoa, na leira, né, no que ela fizer. O segundo ponto que a gente tem que observar numa muda de enxerto é isso daqui, ó, a cicatrização. O corte, ele não pode ter calo aqui, tá vendo? Ele tem que estar um encaixado no outro de forma perfeita, por quê? Se tiver calo, o nutriente de baixo, em vez de passar para cima, ele agarra aqui e esse calo tende a crescer. E olha só como o corte é transversal, tá vendo? Isso aqui é para manter uma maior superfície de contato entre os tecidos da planta. Aí, como ela tem uma maior superfície de contato, ela consegue passar melhor os nutrientes e fazer melhor a cicatrização. Outro ponto muito importante, não pode ter raiz ao longo desse caule aqui. Porque a gente vê quando tem um problema de pegamento, a planta tenta sobreviver, ela começa a emitir raiz nesse ponto aqui, ó. Ela vai emitir alguns nódulozinhos de raiz. Elas não vão se desenvolver porque não vai encontrar água, né? Mas ela começa a dar uns pontinhos de raiz. E isso daqui é um sinal de que o enxerto não teve uma cicatrização ideal, não teve uma boa cicatrização. Então o produtor pode estar levando uma muda com falta de qualidade para a roça dele, o que vai dar problema, né? Então, e a outra parte, né, muito importante, é a sanidade da folha, né? A sanidade da folha tem que estar perfeita, ela tem que estar sem bactéria, sem aquelas pintinhas de sapo, né, que fungo, sem esse tipo de coisa. Essa daqui, ela vai para campo lá pro final da semana, tá vendo? Ó, se você ver aqui, ó, você já pode fazer um teste de esforço aqui que o ponto de enxerto tá bem cicatrizado. Se ela tem problema de cicatrização, ela não faz isso aqui. Na hora que a gente pega dessa maneira aqui, o ponto pode descolar. Quando a gente fala em resolver problemas de roça, os amigos agrônomos aí falam melhor do que eu, a gente fala em manejo integrado. A gente tem que usar as várias tecnologias que a gente tem a nosso favor. Então, assim, só o enxerto resolve? Não. Mas é uma ferramenta, assim, excelente, que se o produtor usar ela com o manejo adequado do solo, né, uma rotação de cultura adequada, com um aproveitamento dos químicos, dos biológicos, de tudo que a gente tem de tecnologia, ele vai conseguir pagar a conta da produção, né? Porque a conta da produção hoje está muito cara, né? Então, assim, produzir hoje está muito caro para o produtor. Então, tudo que ele puder mitigar risco e eliminar risco, né, é vantagem, né?
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Venha conhecer a Work Tour, uma amostra de turismo e negócios que vai apresentar o que Maricá tem de melhor para você, empresário e investidor. Projetos, empreendimentos, políticas públicas, turismo e cultura. Dia 31 de maio em Nova Friburgo, no Hotel Busque. Você vai amar Maricá. Mostra Maricá de Turismo e Negócios. Work Tour. Os preços obtidos pelos produtores nos últimos anos variam conforme a produção, havendo grande oscilação, geralmente ocasionada por condições climáticas. Altas temperaturas, excessos de chuvas ou secas, granizo e geadas são preocupações constantes do produtor. O clima em Nova Friburgo é marcado por pluviosidade significativa ao longo de todo o ano. No verão, há os maiores registros de temperatura e precipitação, tendo dezembro, o mês mais chuvoso, uma média de 214 milímetros. Chuvas em grandes quantidades danificam as hortaliças e criam condições favoráveis para o aparecimento de doenças. Por outro lado, o frio e os ventos do inverno acabam prolongando o ciclo das culturas, além de prejudicar culturas sensíveis, prejudicando tanto a qualidade quanto o rendimento da produção, podendo diminuir drasticamente a rentabilidade do negócio. Para fazer frente a esses riscos, uma alternativa a ser considerada é o cultivo em ambiente protegido. Mas para decidir sobre a implantação de um sistema de cultivo protegido em sua propriedade, o produtor deve considerar tanto aspectos econômicos quanto técnicos, que farão toda a diferença nos resultados. Para auxiliar na decisão do produtor, estreamos a série Cultivo Protegido e em cada um dos 4 episódios traremos informações técnicas bastante relevantes que serão cruciais para uma colheita farta de resultados positivos na sua lavoura. Vamos ao primeiro capítulo. O Brasil possui mais de 30 mil hectares de cultivo protegido, nos quais são produzidas hortaliças, flores e viveiros de mudas. Quase metade dessa área, cerca de 11 mil hectares, está no estado de São Paulo. A produção de hortaliças em cultivo protegido no Brasil teve seu início na década de 1980. Cultivar em ambiente protegido é muito mais que oferecer cobertura às plantas.
O primeiro aspecto a ser observado é a escolha da área e toda a estrutura a ser utilizada. A instalação é minuciosa. Me chamo Michael Schwenk, trabalho na Resende Agrícola e hoje estou aqui para falar um pouco para você sobre o cultivo protegido. E vou falar para você aqui a importância da boa escolha do material, da boa escolha do posicionamento do seu terreno, a questão do seu terreno, a inclinação é um ponto também importantíssimo. Hoje estamos aqui numa propriedade onde já estamos com o segundo ano de cultivo do tomate na estufa. Temos aqui um sistema de irrigação por gotejamento e automação com um painel controlador com as válvulas solenoides. Esse é um ponto muito importante para você que pretende fazer o cultivo protegido. A nutrição bem feita e a irrigação bem feita, elas andam juntas. Aqui nós temos uma estufa com 4 metros de pé direito. Isso é muito importante para você que está pensando em fazer agora um cultivo protegido, se atente nesse detalhe. Quanto mais alto, mais você vai ter ventilação, menos temperatura, tá? E com essa queda na temperatura, uma melhor produtividade, que aqui dentro cria um bolsão de ar. Quanto mais baixo, mais próximo essa alta temperatura dos ponteiros e aí faz o abortamento das flores. Isso é um ponto muito importante. A boa escolha do material, como eu disse no início, em um material com resistência, uma empresa que te entregue uma estufa completa. Aqui a do Robson, ela tem os travamentos internos, que isso é muito importante em área que tem vento. Temos aqui a parte das bailarinas que a Resende vai estar proporcionando para você, eu que faço esse projeto. Isso é muito interessante. No tomate, em dias muito quentes, a gente pode fazer uma pequena irrigação, né, com esses microaspersores. No pimentão é fundamental, principalmente para a temperatura, ajuda a dar uma umidificada na folha. Na parte de oídio, ajuda no controle. E isso é muito bacana e são pontos muito interessantes que você tem que se atentar quando você vai para um cultivo protegido. Bem, aqui na estufa nós contamos também com essa tela LuxNet, que é uma tela que ela ajuda na quebra de temperatura. A gente não usa ela com frequência todos os dias, mas em dias quentes nós fazemos a utilização dela para quebrar a temperatura. Ela chega a diminuir aí até uns 8 a 10 graus dentro da estufa. Isso aí ajuda muito até no manuseio para quem está trabalhando aqui dentro e também para ajudar no desenvolvimento da planta. Aqui dentro a gente conta com o mulch, que são esses plásticos colocados nos pés da planta. Vai te ajudar na parte de controle de umidade, que você vai manter a umidade, não vai deixar a água evaporar. E você vai manter também o controle de ervas daninhas, porque aqui é solo. Então nós plantamos no solo, só vai ter questão de mato somente na rua. Você não vai ter que manusear nenhum tipo de ferramenta próximo ao pé, você não vai ter que aplicar nenhum tipo de herbicida. Isso aí já te facilita muito na mão de obra e na economia. Então é um ponto também muito importante utilizar o mulch dentro da estufa. Isso aí vai facilitar bem a sua vida. Na estufa também a gente tem diversos tipos de tela que podemos estar utilizando para fazer a proteção lateral. Essas telas, elas têm diversos diâmetros. Existe a anti-afídio, que é bem fechada. Ela vai impedir a entrada de praticamente todo tipo de inseto. Porém, ela também retém um pouco a ventilação. Devemos se atentar a isso. Se for um bloco muito grande e você tiver a anti-afídio, vai ter uma temperatura maior. Nós aqui utilizamos a tela de 1 milímetro. Aqui ao redor nós usamos a Clarence, que é uma tela de 1 milímetro muito boa. Ela permite a ventilação, também contém bem os insetos e não atrapalha, não deixa alterar tanto a temperatura aqui dentro. É um ponto muito importante a se observar, que contribui na temperatura dentro da estufa. A estufa, nós utilizamos o plástico de 150 micras, por ser um plástico mais resistente, aguentar os fortes ventos, e usamos o plástico transparente, porque isso principalmente para o cultivo de pimentão e tomate. Quanto mais luminosidade para esse tipo de planta, melhor. Então a gente não usa nem o leitoso, nem o azul, que são plásticos utilizados em outro tipo de cultura. O morango, que não tem problema com esse sombreamento, tá? E essa diminuição na luz. O plástico transparente hoje para o cultivo protegido tem sido mais utilizado e o mais indicado, por conta dessa facilidade na passagem de luz, que é importante para a planta. Esse projeto, por inteiro, nós da Resende, vamos estar passando para você tudo detalhado. Se você tem intenção de fazer, você pode estar entrando em contato e a gente vai estar
passando para você tudo nos mínimos detalhes, o que você precisa desde o início até o final. Beleza? Agradeço. Os esforços do cultivo protegido não se restringem à implantação da infraestrutura. Continuam na adoção de uma série de medidas específicas de manejo. No próximo capítulo, falaremos sobre as peculiaridades da nutrição das plantas nesse sistema. E vamos falar também do pimentão, outro vegetal que colore os nossos pratos e carrega muitas propriedades nutricionais importantes. Te espero. Até mais! Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.